aí. Muito bem, vamos lá, gente. Olha só. Hoje eu quero ver com vocês dinâmica. Deixa eu botar aqui, ó, o slide para vocês. Vou disponibilizar, não se preocupem não, viu, gente? Disponibilizo para vocês riscado naquele mesmo esquema. E aí, olha só, pessoal, a gente falou na semana passada, a gente estava terminando cinemática, não foi isso? E aí, o que é que eu quero que vocês entendam sobre esse assunto, gente? É que cinemática, que foi o anterior, ele estudava o movimento puro. Então, ele ia calcular, por exemplo, a velocidade do objeto, ele ia calcular a aceleração do objeto, ia calcular também o deslocamento. Só que naquele assunto anterior, ele não ia querer saber, por exemplo, o que foi que provocou aquele movimento. Deu para entender? Então, assim, vamos supor, Milena, a gente diz que um automóvel está andando a 40 quilômetros por hora. Aí esse automóvel para, ou ele desacelera. Lá, Milena, a gente não estudava a razão, ou seja, o porquê que ele ia desacelerar. A gente só dizia que ele desacelerava e calculava a desaceleração dele, acabou. Ou seja, era puramente numérico. Agora, a parte da dinâmica, não, gente. A dinâmica, a gente vai estudar as razões do movimento e também, claro, né, todo o detalhe por trás da física dos corpos. Beleza? Então, vou até puxar uma setazinha aqui e vou colocar o que nesse assunto a gente vai estudar as razões desse movimento. E aí, vamos lá, dinâmica. Eu gosto muito de começar estudando as famosas leis de Newton, que eu acredito que a maioria da galera aqui já tenha pelo menos ouvido falar uma vez na vida, tá certo? E aí, vamos lá. A primeira lei de Newton, gente, e é importante sim que vocês saibam a ordem e saibam qual é a lei de fato, porque o Enem, ele pode cobrar isso e, por exemplo, um distrator, ele dizer que a segunda lei seria a primeira lei, entende? Então, tem que tomar muito cuidado, viu? Então, a primeira lei, ela é conhecida como a lei da inércia. E o que é que ela vai dizer para a gente, gente? Ela vai dizer o seguinte, que todo o corpo, ele vai continuar em seu estado de repouso ou movimento uniforme em uma linha reta, ao menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. E aqui eu coloquei um gifzinho, olha só, exemplificando o que seria isso. Gente, percebam que quando a gente está em um carro, e o carro, quando ele freia de uma vez só, o que é que acontece com o nosso corpo? Quando ele freia de uma vez só? Ele está em movimento, o que é que acontece, Gil? Vai para frente. Vai para frente, muito bem. Aí, Milena, por que que ele vai para frente? Por isso que a gente chama de inércia, que vai ser essa capacidade que o corpo vai ter de continuar com o seu movimento ou então de continuar parado. Porque percebam, gente, que quando você está em um carro em movimento, em relação, isso é muito importante dizer, tá? Em relação ao carro, você está parado, tá certo? Porque perceba, você e o carro estão sempre no mesmo plano. Mas se você for, por exemplo, colocar como referência a estrada, tanto você quanto o carro estão em movimento. Deu para entender? Então, assim, quando o carro para de uma vez só, o seu corpo ele tende a continuar em movimento em relação à estrada. Aí por isso que você vai para frente. Aí isso aí é o que a gente chama de inércia, e essa inércia, gente, vai ser a primeira lei de Newton, tá vendo? Tá certo? Quem vai explicar isso aí para a gente vai ser o nosso querido Newton. Tranquilo? Então, qualquer questão que falar sobre a capacidade, ou seja, essa característica, né, do corpo, ele ou continuar em repouso ou continuar em movimento uniforme, vai ser a primeira lei que vai falar sobre a inércia. Beleza? E aí, no Enem, eles gostam muito de colocar, de trabalhar isso, tanto com batidas, como vocês estão vendo aqui, que são colisões, quanto, pessoal, quando eles falarem sobre cinto de segurança, tá certo? Então, se eles falarem sobre cinto de segurança, ó, de segurança, também vai estar trabalhando lá a parte da inércia, beleza? E aí, gente, o cinto de segurança tem justamente essa função, né, de diminuir esse impacto que é gerado por essa inércia. Aí, ó, a segunda lei de Newton, ela é a mais importante, matematicamente falando. Ela vai ser conhecida, pessoal, como a PFD, Princípio Fundamental da Dinâmica. O que foi que Newton fez com isso daí, com essa segunda lei? Ele definiu, ele determinou como a gente pode calcular matematicamente o que nós conhecemos por força.
E aí, vamos lá, gente, ele chamou a força, não é uma força qualquer, tá certo? Isso daqui, pessoal, vai ser uma força que a gente chama de força resultante, beleza? Daqui a pouco eu explico para vocês o que é que vai significar essa força resultante. Então, ó, toda vez que eu perguntar para vocês o que significa força, vocês vão me dizer que força é o produto da massa do corpo pela aceleração. Então, lembrem que lá na cinemática a gente falava bastante em relação à massa não ser levada em consideração. Vocês lembram disso, né? A própria queda livre mesmo, a gente dizia que, ó, a massa não vai ser levada em consideração. A gente sempre falava isso. Agora, na dinâmica, a massa vai sim ser levada em consideração. Beleza? Porque agora é na dinâmica que a gente vai estudar, por exemplo, a influência do ar, a gente vai estudar uma coisa muito famosa que a gente estuda muito no ensino médio, principalmente, que é o que nós chamamos de atrito. Então, Milena, por isso que, por exemplo, em uma calçada, a gente não pode colocar o mesmo revestimento cerâmico que a gente coloca, por exemplo, dentro de casa. Por quê? Porque a que a gente coloca dentro de casa tende a ser a mais lisa, ou seja, tem menos atrito. Então, agora, na dinâmica, a gente vai estudar o porquê que as coisas possuem atrito e a importância desse atrito, tanto para a nossa segurança, quanto para as nossas necessidades, como, por exemplo, caminhar. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, né, recapitulando, a gente vai calcular a força resultante pegando a massa do objeto. Então, aqui eu vou botar, ó, essa massa, e lembrando, Deneb, que essa massa no Sistema Internacional de Medidas, a gente vai sempre considerar como sendo quilogramas. Beleza? Multiplicado aqui pelo que nós chamamos de aceleração. Então, gente, ó, não tem para onde correr, viu? Vai precisar, em muitas questões, a gente lembrar das fórmulas de MR e UV que a gente viu em dinâmica para aplicar essa fórmulazinha. Vocês vão perceber nas questões que eu coloquei. Beleza? Quem lembra qual era a unidade de medida de aceleração no sistema internacional? Quem aqui arrisca dizer? Metro por segundo ao quadrado. Muito bem, Clarinha, isso mesmo, ó, perfeito. Então, ela vai ser calculada por metro por segundo ao quadrado. Beleza, gente, deixa eu só ver aqui, pronto, voltou. Metros por segundo ao quadrado. Então, gente, essa força aqui, ela pode ser representada por duas unidades de medida. Ou ela pode ser quilogramas por metro por segundo ao quadrado, ou então podemos simplesmente, né, chamá-la da famosa Newton. Então, olha só, a partir de agora, quando vocês virem qualquer coisa que tenha o N, esse N vai ser de Newton, e esse Newton vai representar a força. Então, se você falar assim, um objeto tem 4N, ou seja, 4 newtons, esses 4 newtons serão nada mais nada menos que a força. Tranquilo? Aí vamos lá agora para eu explicar para vocês o que seria essa força resultante. Gente, a força resultante é a soma de todas as forças que estão sendo incididas sobre um objeto. Não entendi, professor, mesmo assim. Vamos supor que eu tenho aqui uma estrada, e nessa estrada aqui, ó, nessa pistazinha, eu coloco uma caixa. Aí vamos lá, olha só, Lulu, empurrando essa caixazinha aqui, eita, deixa eu tentar fazer mais perto para não ficar tão bizarro também, né? Então, ó, empurrando essa caixazinha aqui, ó, eu tenho primeiro esse carinha aqui, tá vendo? Empurrando. E aí vamos supor que esse carinha, ele tá empurrando, sei lá, com uma força de 6 newtons. Isso aqui é só um exemplo, tá? E aí vamos supor que eu coloque um outro carinha aqui que também está empurrando a caixa, só que esse carinha está empurrando essa caixa aqui com uma força de 4 newtons. Se eu estiver falando, gente, sobre a força resultante, eu vou querer saber a força total que está sendo aplicada naquele objeto. Então, percebam que essa caixa está sendo empurrada por duas pessoas. Então, a força resultante, olha só, percebam que os dois estão empurrando na mesma direção, no mesmo sentido. Então, a força resultante tem que ser a soma dos dois. Então, a força resultante aqui seria 4, que é do primeiro carinha, mais 6, que é do segundo carinha. Ou seja, a força resultante tem que ser 10 newtons. Me digam aí se vocês entenderam isso ou se ficou muito, muito complexo. Ou deu para entender? Tudo O que seria certo. força? Tudo certo, né? Então, se eu tivesse um caso assim, olha só, esses dois aqui estão empurrando do mesmo jeito, um com 6 newtons, o outro com 4 newtons, mas eu colocasse um outro carinha aqui, ó, e esse carinha estava empurrando para o lado de cá com uma força de 9 newtons. Aí, qual seria a força resultante nesse caso aqui? Como era que eu faria para calcular essa força resultante?
Pegava o 9 e diminuiria ali com 10. Muito bem, isso mesmo, porque esses dois juntos dariam 10, só que esse cara aqui, ó, ele está empurrando ao contrário. Então, essa força, ela não está sendo somada, ela está sendo subtraída, porque o cara está indo contra. Então, nesse caso aqui, a força resultante seria de 1 newton. Me diz aí, gente, se deu para entender. Todo mundo captou que seria essa parada de força resultante. Como faz para calcular ela? Certeza, Ellen, tudo ok, Ellen, me diz aí. O Mel também disse que ok, pronto, tranquilo, gente. Laísa também, deu para entender, Laísa. Mariana também, Tranquilo. tranquilo, pronto. Não se preocupem não que a gente vai reforçar mais isso no diagrama de forças, viu? Como é que a gente faz para somar esses vetorizinhos que serão essas forças, beleza? Eu não vou focar muito em soma de vetores, uma coisa muito aprofundada não, gente, porque não é nem realmente, não é muito cobrado, tá? Não é nem só é cobrado as operações mais básicas. Assim, o mais impressionante que o Enem pode cobrar é, no máximo, um teorema de Pitágoras, que é quando as duas forças são perpendiculares, né? Mas aí eu ensino a vocês hoje como é que a gente faz para determinar isso. Tranquilo? Então, a gente já viu a primeira lei de Newton, que seria a lei da inércia, e a inércia vai ser o quê? A inércia vai ser a capacidade que um corpo tem de manter seu movimento, ou então de se manter em repouso. Então, esse corpo, ele tem tanto capacidade de se manter parado, se ele tiver, ou então em movimento, se ele tiver em movimento. Acabou. Beleza? Exemplo disso, o cinto de segurança quando a gente freia, ou seja, quando você está em cima de um ônibus, por exemplo, o ônibus freia de vez, você vai para a frente. Ali é a primeira lei de Newton sendo aplicada com perfeição. Segunda lei de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica, vai ser ali a hora, ou seja, a parte da física que você vai ter que aplicar a matemática básica, não tem para onde correr, tá certo? Que ele vai dizer o que, essa segunda lei? Que a força ela é o produto entre a massa e a aceleração, e essa força ela vai ser determinada, ou seja, a unidade de medida que vai representá-la é Newton, beleza? E a última, gente, é a famosa lei da ação e reação. Gente, cuidado, ação e reação é a lei mais famosa que tem ali, que é a nossa terceira lei, mas a galera confunde muito. Por quê, gente? Porque essa lei de ação e reação, ela vai ter que ocorrer em corpos distintos. Por exemplo, vocês veem aqui, ó, que Bart, ele está em cima de ele sobe em uma cadeira, ó, pega o extintor e ele liga esse extintor, tá vendo? Então, perceba, o extintor de incêndio, né, na hora que Bart liga aqui, ele vai incidir uma força sobre o meio, ou seja, no ar, tá vendo? E o ar, ele vai devolver essa força para ele. Mas perceba que tanto que as duas forças estão acontecendo em corpos distintos. Então, por exemplo, ó, vamos supor, né? Você tem aqui, ó, uma parede e vamos supor que uma pessoa, ela bate, ou seja, ela dá um murro nessa parede aqui, ó. Quando essa pessoa ela dá um murro nessa parede, vamos supor que ela murrou essa parede aqui com uma força de 5 newtons, por exemplo. O que é que essa parede vai fazer com ele, né? Tipo, teoricamente, ela vai ter que devolver para ele a mesma força, só que, claro, né, com um sinal invertido, porque ela é contrária. Então, é basicamente isso, viu? Quando você, por exemplo, quando você empurra o seu colega, perceba que você sente uma força. Por quê? Porque você incidiu uma força sobre o corpo dele, mas o corpo dele ele também te devolveu aquela força. Entende? Então, isso aqui é o que a gente fala de par de força de ação e reação, e ela sempre vai ocorrer, gente, em corpos distintos, não pode ocorrer no mesmo, beleza? Eita, Deneb perguntou assim, o que é que seria efeito de arrasto? Deneb, futuramente a gente fala direitinho sobre isso, viu? Só para a gente não confundir, beleza? Não se preocupe, não. Pronto, certo, tranquilo, Ellen. Beleza, viu? Porque, Deneb, aqui, inclusive, vai ser um tópico específico da nossa aula, viu? Inclusive. Vamos lá, então. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, para a gente passar. Então, todo mundo entendeu quais são essas leis. Daqui a pouco a gente faz umas questõezinhas bem interessantes sobre elas, viu? Agora, vamos lá, gente. Perceba que nós falamos lá atrás o que era que seria força resultante. Aí a gente viu que força resultante, Clarinha, seria o produto da massa pela aceleração. Mas o que é que a gente tem em relação a essa força? A gente tem forças que são específicas, como, por exemplo, a força-peso. Então, olha só, quando a gente fala assim, eita, eu vou medir meu peso. Gente, medir o peso não necessariamente é o correto, não é o que a gente faz, por exemplo, em uma balança, entende? Porque o que a balança vai medir para a gente, de fato, é a nossa massa.
Então, ali, vamos supor, Milena foi em uma balança, se pesou, bem entre aspas, porque esse termo pesar, né, se pesar em uma balança não é correto, fisicamente falando, né, ela vai, na verdade, aferir, ou seja, ela vai calcular a massa dela, beleza? Quando Milena sobe nessa balança, o que Milena vê ali é a massa dela, beleza? Ou seja, peso e massa são duas coisas distintas. Eu vou até colocar aqui, ó, pessoal, que peso é diferente do que a gente conhece por massa. Por quê? Porque o peso, gente, ele vai ser uma grandeza vetorial, tá certo? Inclusive, gente, a força ela é vetorial. Por quê? Porque ela vai ter sentido, ela vai ter direção, tá certo? Enquanto a massa não, a massa ela é uma constante. O que é que isso significa? Significa que se a gente perguntar para a Mel, por exemplo, qual é o peso dela aqui na Terra e qual é o peso dela na Lua, ela vai dizer dois valores diferentes. Por quê? Porque o peso dela vai depender da gravidade, né, que vai ser justamente a força gravitacional do planeta em que ela está. Por exemplo, o peso dela aqui na Terra e na Lua vão ser distintos. Por quê? Porque a gravidade da Lua é menor do que a gravidade da Terra, tá certo? A gente diz, inclusive, gente, que a gravidade na Lua é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Enquanto a gravidade na Terra, a gente diz que ela é ali aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Claro que existem vestibulares que, né, aproximam isso para 9,81, 9,8, mas, assim, na prática mesmo, em 90% dos casos, a gente vai usar a gravidade da Terra como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, como a gente já vinha usando lá atrás. Beleza? Então, se eu fosse, por exemplo, calcular o meu peso, hoje, gente, a minha massa, ela é de aproximadamente uns 75 quilos, ou até menos, depende muito, né, do dia. Mas, assim, a minha massa é em torno de 75 quilogramas. Se eu fosse calcular, por exemplo, o meu peso na Lua, olha só a fórmula do peso, gente. O peso é a massa do indivíduo, é a massa da criatura, multiplicado pela aceleração da gravidade daquele lugar. Se fosse o peso na Lua, ficaria assim, gente, o meu, certo? Ficaria 75 vezes 1,6. Bora fazer aqui, ó. 75 vezes 1,6. Nós ficaríamos com 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42. 42 com 3, 45. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Então, ficaríamos com 0, 10 e 12. Então, nós ficaríamos ali, ó, o meu peso na Lua seria de aproximadamente 120 newton. Tem que lembrar que é newton porque é força, viu, gente? Agora, se a gente fosse fazer o meu peso aproximado na Terra, esse peso aí, nesse caso, seria assim, que eu vou chamar, inclusive, de P de T, viu? Seria os 75 vezes a gravidade na Terra, que é aproximadamente 10. Então, olha só o quanto que meu peso ficaria aqui na Terra, de aproximadamente 750. Tá vendo? Cadê como é? Ei, é isso aí, não é isso, velho? Ai, mano, Partiu velho. Lua, gente. Partiu Lua. A gente Eita, faz a dieta lá. eita, velho. Não, mas não adianta não, gente, porque o que importa não é o peso, o que importa é o que você vê. Porque não adianta vocês, tipo, lá na Lua vão estar consideravelmente, né, tipo assim, vão estar com um peso menor, mas eles vão continuar feias. Então, acho que não adianta muito, não adianta muita coisa, né? Nossa, Não que é isso? verdade? Não é, Mel? Não faz sentido, Mel? Não faz sentido, Lulu? Faz sentido, total. Diga aí, Lulu. Tadinhas, cara, elas são lindas, parou. Ei, velho, mano, a galera, mano, dizendo que vai se pesar na Lua, mas não adianta não, gente. Não adianta não. Ei, mas vocês viram, ó, o quanto que, né, eu seria menos pesado lá? Oi. Ô, Fabrício, você sabe, né, que assim, não tem aquele ditado que a beleza que você vê no outro é um reflexo da sua própria beleza? Então, se você acha beleza assim, eu acho que isso pode ter alguma coisa sobre você. Não. Quem lhe disse? De modo algum, não. Meus olhos só veem verdades. É diferente. Meus olhos só veem verdades, entendeu? Eu sou um olhar que só vê verdade. Mas essa bebê, que fofura, né, gente? Ela vendo aqui o pezinho dela, que coisa mais gostosa. Não é uma delícia, é uma gostosura. Essa bebê.
Gente, eu amo bebê, cara. Amo bebê, assim, ó, quando tá nessa idade. Eu cheiro tanto uma porra dessa, de tão maravilhosa que é. Não é a coisa mais linda do mundo, Meu gente. Deus, sabe? Não é? É muito linda, velho. É Fabrício, muito gostosa. Oi. Fabrício, é bom quando não é seu, porque aí você pega por um minutinho e depois você devolve. Não, é Tome, é verdade. todo Não, mas eu seu. acho a coisa mais maravilhosa, Agora pega velho. uma criança de Porque, 2 anos, um bebezinho de 2 anos, pra ver como é fofo. mano, aí já. É. Aí, né, já começa. Milena, Pela de assim, Milena, um ano, eu acho o seguinte, Milena. de Milena, eu 3 acho o meses a seguinte, Milena, um ano. quando começa. Milena, quando começa a derrubar as coisas em casa e a ser terrorista, aí eu já fico naquela, entendeu? De, Se gente, será jogar que eu no gosto? chão. Não gosto. Aí será que eu não. Será que eu realmente gosto? Aí eu fico naquela, sabe? Será que eu Eu já ia realmente mandar você gosto? ter um filho, Fabrício. Nossa, só porque eu já ia querer ser de tia, olha só. E aí, né, aí eu já ia, tome. Aí quando ele chorasse, aí já era, tome, de volta. Não, aí não dá, não. Ele não. Mas, gente, é isso. Olha só, força-peso, gente, é a força que vai ser atrativa existente entre dois corpos. Inclusive, gente, a gente costuma dizer assim, que, olha só que interessante, viu, gente? Quanto maior é o corpo, maior é essa gravidade. Então, se a gente fosse comparar, por exemplo, a gravidade da Terra com a gravidade de Júpiter, quem é maior, gente? É Terra ou Júpiter? Quem é maior? Quem sabe? É Júpiter. 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 Então, se a gente for pesquisar, claro que assim a constituição do planeta também deve ser levada em consideração. Mas assim, a gravidade de Júpiter, teoricamente falando, é maior do que a gravidade da Terra, pela questão da massa dele, entendeu? Por isso que a Lua, né, por ela ser menor do que a Terra, ela tem uma gravidade também menor. Beleza, gente? Inclusive, isso daqui também, pessoal, a massa também vai ser levada em consideração na inércia, tá certo? Quanto maior for o corpo, maior é a inércia dele também, tá certo? Ou seja, maior vai ser a capacidade dela se manter em repouso. Por exemplo, se eu pego uma pessoa bem gordona e empurro, percebo que quando eu empurrar, a inércia dela, ou seja, e se ela estiver parada, claro, né? A capacidade dela se manter parada vai ser maior, eu não vou conseguir tirá-la do lugar. Agora, se eu empurro uma pessoa mais magra, aí é claro que a capacidade dela de se manter parada vai ser muito menor, óbvio, entende? Então, a massa do corpo também vai influenciar. Beleza? Deixa eu passar aqui agora, ó, para a gente poder... E é um assunto bem pequeno, tá, gente? Vocês vão perceber que não tem muita coisa, não. Daqui a pouco eu vou pegar ali, gente, meu carregador. Aí a outra coisa que eu quero falar com vocês é a força normal. A maioria das pessoas confundem essa força normal com a força, como se fosse uma força, sei lá, contrária à força peso. Mas não é, gente. A força normal eu botei aqui. Ela é a força de reação que uma superfície exerce sobre qualquer corpo que lhe aplica uma força. Então, vamos supor que eu coloque, ó, um objetozinho aqui, tá vendo? Esse objetozinho, se vocês perceberem, ele vai estar incidindo uma determinada força nesse chão. Então, o que é que esse chão ele vai fazer com esse objeto? Ele vai incidir uma outra força. E essa força a gente chama de força normal. Agora, cuidado. Aqui, quando está tudo perfeitinho, ou seja, quando a trajetória está perfeitamente horizontal, Laísa, essa força normal, ela vai coincidir com a força peso. Mas esse corpo, ó, ele pode estar assim como está aqui, ó, por exemplo, tá vendo em uma curva, olha. Então, o corpo pode estar aqui, ó. Fabrício, Oi? repete aí. Aqui, ó, pronto, deixa eu repetir, ó. Quando eu estou falando de força normal, eu estou falando que é a força de reação que uma superfície ela vai exercer sobre um corpo. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, essa caixazinha que eu pintei a caixa de azul aqui, ó, tá vendo? Essa caixa azul, ela vai incidir sobre esse chão, sobre o piso mesmo, uma força. Concorda comigo? E aí, essa força aqui que ela está incidindo, né, que esse corpo está incidindo, vai ser o que a gente chama de força-peso, né? Porque a força-peso vai jogar a gente para o chão. Perceba que quando eu jogo alguma coisa, né? Essa coisa ela tende a cair. Por quê? Porque ela é puxada para o chão, já que a gente tem a gravidade, e a gravidade a gente usa a força-peso. E aí, esse chão aqui, né, ele vai ter que incidir uma força, porque ele está sofrendo uma pressão em relação a esse corpo. Então, ele devolve essa força para cima. E essa força que devolve vai ser a força normal.
Beleza? Aí, ó, tem que tomar cuidado assim, porque quando a trajetória, ou seja, o piso está horizontal, a força normal coincide perfeitamente com essa força-peso. Mas vamos supor que eu coloque um objeto aqui, ó, na parede. Isso daqui seria o chão, ó, vou botar aqui, ó. Aqui seria o piso, isso daqui seria a parede, beleza? Ó, parede. Tranquilo? Notem que, gente, a força-peso sempre vai incidir para baixo. Ó, ali está a parede, aqui está o piso, ó. Tá vendo? A força-peso, ela vai sempre estar puxando para o piso, para baixo. Mas a força normal, não. A força normal vai ser o quê? Vai ser a pressão, ou seja, a força devolvida pela parede. Então, a força normal, nesse caso, vai ser esse segmento aqui, ó. Deixa eu tentar fazer mais bonitinho aqui, ó. Vai ser esse carinha aqui. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque a galera se perde achando que a força normal sempre vai coincidir com a força peso, e ela vai se anular e não sei o quê, e não necessariamente. Por quê, gente? Porque a força normal, ela sempre vai ser o da superfície que o objeto está tocando ela. Deu para entender? Enquanto a força peso vai puxar para baixo. Vê se deu para entender, gente. Então, a gente pode dizer que força normal e força peso não são pares de forças, ação e reação. Beleza? A gente não pode dizer por quê. Tu consegue dar um exemplo, Fabrício, da força normal? Aqui, pronto, Laís, ó, quando você, pronto, beleza, deixa eu botar aqui, ó, por exemplo, Laís, quando você coloca um quadro em uma parede, perceba que esse quadro, ele vai estar sendo puxado para baixo, porque ele tem uma força-peso, mas aí, se a gente fosse analisar isso por esse quadro, ele está em contato com a parede, essa parede devolveria para esse quadro uma determinada força. Claro que nesse caso aqui, essa força seria muito pequenininha, mas ela exerce também uma determinada força. Ela perguntou se elas são indiretamente proporcionais. Na verdade, não, viu, Ellen? Depende muito da situação. Tranquilo? Depende muito da situação. Mas aí você não se preocupe não, que na hora da questão vocês vão entender bem, né, como é que faz para calcular essa força normal, e eu vou mostrar para vocês. Aí deixa eu passar aqui, gente, rapidinho, ó, que a gente agora vai estudar um pouquinho de diagrama de forças. Professor, o que é que significa esse danado desse diagrama de forças? Vai ser, gente, o número de forças que incidem, ó, número de forças que incidem sobre um objeto, sobre um corpo, ó, sobre um corpo, beleza? É isso que a gente vai analisar aqui agora. E aí, a primeira coisa que eu vou ver, gente, do diagrama de forças, é quando as duas forças, elas têm o mesmo sentido e a mesma direção. Então, vamos supor que nesse corpo pretinho aqui, eu vou incidir uma força, que eu vou chamar de força F1, e vou incidir uma força F2, que também está assim, ó, tá vendo? Aí, gente, eu vou dizer que F1 vale 6 newtons, e vou dizer que F2 vale 14 newtons. Percebam, ó, a força 1, ela vem da esquerda para a direita. A força 2, ela vem da esquerda para a direita também. Então, as direções e os sentidos estão exatamente iguais, beleza? Na verdade, aqui seria, né, o mais importante, o sentido, né? Ou seja, estão as duas indo para a direita. Então, quando as duas forças, elas têm o mesmo sentido e a mesma direção, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente somar. Então, a força resultante, ou seja, que é a força do sistema completo, a força que está verdadeiramente sendo incidida sobre esse objeto, que está fazendo esse objeto se mover, nesse caso, vai ser a soma das duas, ó. Então, é F1 mais F2. Então, a força resultante, nesse caso fictício, seria de 6 mais 14, esse cara aqui, ele estaria indo 20 newtons, tá vendo? Estaria recebendo uma força, de fato, de 20 newtons. Então, essa força estaria fazendo esse objeto se mover. Beleza? Então, aqui, quando as duas forças têm o mesmo sentido e a mesma direção. Agora, deixa eu ver com vocês aqui, quando a gente tem duas forças, mas assim, a direção delas, as direções são as mesmas, ou seja, que são na horizontal. Mas os sentidos, não. Porque uma vai estar indo para a direita e a outra vai estar indo para a esquerda. Então, Milena, quando essas duas forças são contrárias, a força resultante, que é a força toda do sistema, né, tem que ser a diferença entre elas duas. Aí a gente bota F1 menos F2.
Beleza? Então, vamos supor, novamente, lá atrás eu disse que F1 seria 6 newtons e F2 seria aqui 14 newtons. Lembrando, gente, que aqui nós estamos sempre trabalhando, né, ali, nesse caso, o módulo, mas aqui eu vou explicar para vocês o que é que vai acontecer, certo? Então, ó, se eu fosse determinar a força resultante, nesse caso fictício, ficaria 6 menos 14, que nesse caso daria menos 12 newtons. Eita, professor, por que foi que essa força ficou negativa? Porque assim, gente, ó, eu vou considerar, por exemplo, o positivo vai estar para esse lado, o negativo vai estar para isso, mas poderia ser o contrário também, o inverso, viu? Então, como ficou menos 12, o que é que isso vai significar? Isso vai significar que esse corpo, ele vai estar sendo levado para o lado negativo. Ou seja, o lado que eu considerei negativo, tem que lembrar sempre isso, viu, gente? Então, aqui, ó, seria, onde o objeto está, seria a origem, o zero. Então, isso implica dizer que esse objeto, ele ia estar caminhando para a esquerda. Por quê? Porque a força 2 é mais forte. Tá vendo? No próprio cabo, gente, o cabo de guerra é um exemplo disso, de diagrama de força, né? Oi. Com dúvida, por que deu menos 12 e não menos Pronto. 8? Porque... Ah, não, é menos 8, desculpa, olha. Eita. Peraí, deixa eu consertar. Valeu, viu? Isso, muito bem, menos 8. Obrigado, viu? Tá aqui, ó, menos 8 newtons. Beleza. Então, ó, por que... Ó, então, o que é que isso aqui vai representar, né? No próprio cabo de força, perceba que ganha aquele grupo que incide mais força. Por quê? Com mais força, ele vai puxar para o lado dele. Beleza? Então, a questão do sinal dessa força é só isso que vai dizer para a gente. Tranquilo? É só a trajetória, ou seja, qual é o que eu vou considerar positivo, qual é o que eu vou considerar sendo negativo. Tranquilo? E a última, gente, é quando nós temos duas forças assim, ó. Eu vou ter duas forças, vou ter duas forças que têm direções e sentidos diferentes, contrários. Então, olha só, eu tenho uma força, por exemplo, incidindo para cima, que eu vou chamar de F1, e tenho uma força incidindo aqui para a direita, que eu vou chamar de F2. Lembrando, tá? Nesse caso aqui, gente, eu vou dizer que F1, eu vou mudar esses valores, tá? Eu vou dizer que F1 vai valer 3 e vou dizer que F2 vai valer 4, tá certo? Só para a gente ter ali um cálculo mais exato, beleza? Aí, se a gente fosse fazer aqui, gente, a força resultante, quando a gente vai estudar vetores um pouco mais a fundo, a gente percebe que a soma de vetores sempre é assim. Eu pego qualquer um desses caras aqui, então vamos supor, vou pegar primeiro o F2, que está nessa direção e nesse sentido, tá? Aí lembram, esse carinha aqui, que é a bundinha dele, o rabinho, a gente diz que é a origem do vetor, certo? Enquanto aqui é a extremidade, a seta aponta a extremidade. Então, eu sempre faço assim, origem de um com extremidade do outro. Então, olha só, a F1 está aqui, e aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar, a F2, desculpa, gente, a F2 está aqui, e o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa F1, só que a origem da F1 tem que estar colado com a extremidade da F2, tá vendo? Então, aqui eu tenho esses dois vetores. E aí, gente, a soma tem que ser o quê? Tem que ser o encontro entre a origem de uma e a extremidade da outra. Então, a soma deles dois seria, a força resultante seria esse vetor que está aqui azul, tá vendo? E a gente tem que lembrar que esses dois vetores, essas duas forças, são perpendiculares entre si. Então, qual foi a forma geométrica que ficou ali? Ele, de novo, o melhor, o maior, o maravilhoso, Pitágoras. Triângulo Qual foi retângulo. o formato que as três forças? Um triângulo. Muito bem. Aí dá para aplicar o teorema de Pitágoras. Olha aí, a força resultante ao quadrado é igual à força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Tá vendo? Então, é isso daqui que eu vou ter que ter. Ai, professor, vou precisar decorar a fórmula? Não necessariamente. Se você souber Pitágoras, maravilhoso, aplica toda vez que você quiser. Nesse caso aqui, eu ficaria com esse triângulo, ó. Ficaria com o triângulo 4, aqui 3, aí para encontrar isso aqui seria, claro, né, a hipotenusa. Então, ficaria FR ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Portanto, a força resultante ao quadrado é 16 mais 9,
Então, força resultante ao quadrado é igual a 25. Portanto, a força resultante só pode ser a raiz quadrada de 25. A força resultante aqui seria 5 newtons. Beleza? Seria basicamente isso daqui. Eita, menino, como estudar até nos sonhos, velho. Não entendi porque juntou o sentido de F2 com a origem. Porque assim, ó, Helenzinha, toda vez que a gente vai somar dois vetores que são perpendiculares, eu faço o quê? Eu pego a origem ondinha de uma dessas forças e colo sempre com a extremidade da outra, tá vendo? Porque, ó, em um vetor eu tenho aqui esse rabinho aqui sendo a origem e a cabecinha aqui eu tenho como sendo a extremidade, tá vendo? Ó? Extremidade. É basicamente o final dele, tá certo? Aí quando eu vou somar, Ellen, eu pego a origem de um, que é a bundinha, e coloco na extremidade do outro. Deu para entender? Aí, mesmo se não for perpendicular, isso mesmo. Mesmo se não for perpendicular. Beleza? Deu para entender agora? Acho que foi que a menina falou comigo aqui e apagou. Que diabos ela quer? Deu para entender, né, gente? Esse daqui é o caso mais difícil que tem. Aqui, o diagrama de forças é a parte mais difícil que tem desse assunto todo. Acabou, entendeu? Ô, gente, vocês me esperam rapidinho, só até eu pegar o meu carregador aqui, rapidinho, porque o computador ainda está em 28%, mas eu não confio, não. Tá certo? Volta em um segundo. Peraí. Gente, essa Ellen Cebosa, ela sonha em ser eu, né, velho? Deve ser tão ruim, né? Ser assim, como ela. Tipo, mal. Como é que a gente fala? É mal amada, é? A gente fala né? Ei, alguém fala aí para ver se eu consigo ouvir vocês. Oi. Toda aula ela sai e vai direto para terapia, porque a coitada. Não vai não, Milena. Sabe por quê? Não tem dinheiro para ir, tu sabia? Ela é mais pobre que a gente, pô. Não vai não. Algum psicólogo online. Ela uma vez foi em uma de postinho, mas aí a psicóloga de postinho mandou ela ir para o CAPS, que diz que o caso dela tem que ser tratado em CAPS de álcool e drogas. Acredita? CAPS AD. É isso, justo. Tu estagiou no Feminino 1? Foi, estagiei no CAPS 2 e no AD. Tu não viu ela não lá? Não, e acredito que o EAD foi o que eu mais gostei, porque o CAPS 2 eu odiei. Oxe, foi? Foi A galera fiscal. os pacientes lá, teve um rapaz que veio pra cima de mim, eu fiquei traumatizada. Vixe, Odiei Maria. o CAPS 2. Odiei. Eles chegam lá em surto. Ai, minha filha. O álcool e drogas não, é tranquilo. Porque é pessoas assim, que faz uso há muito tempo, né? Ou tá em tratamento há muito tempo, não tá só para. Né, Milena, só, né? Hã? É porque eles vão tratar a questão do vício deles mesmo. Né? Isso. Da. Aí tem uns que ainda bebe e tudo mais, né? Tem as recaídas, mas é tranquilo. E super respeitadores, sabe? Todos lá. Eu sei, É mais mas homens do que mulheres. é porque o outro querendo não vai lidar com as outras patologias, né? Aí o CAPS 2 não, é esquizofrenia. Então é isso aí que Ellen vai. Eu não sou técnica de enfermagem.
Não, não fale não, Milena, da sua vida pra ela não, que ela vai tá falando com os capangazinhos dela, com os amigos dela, e vão te roubar. Ela trabalha até com sequestro relâmpago. Ela uma vez tentou sequestrar a Clara Eugênia aqui, viu? Se liga. E Clara Eugênia tem dinheiro também. Aí ela tentou sequestrar a menina e tudo, só que graças a Deus não conseguiu. Aí tem que tomar cuidado, pode falar sobre a vida não, viu, Milena? Com esse povo daqui não. Falando sério. Se ligue, viu? Ei. Vamos lá, agora, ó, o que é que eu vou ensinar vocês? A fazer leitura de balanças em elevadores. O Enem cobra, viu? O Enem cobra. Bastante leitura de balanças em elevadores. Aí, olha só. Lulu, tu concorda comigo, né, que o elevador tem duas situações. Ou ele está subindo para o céu, que nesse caso seria o elevador que eu iria, né, subindo para o céu, ou ele pode estar descendo para o inferno, que nesse caso seria o caso de vocês. Então, a gente vai estudar as duas situações, tanto a minha, indo para o céu, subindo, positivo, quanto o de vocês descendo, indo para o inferno, casa do Tá capiroto, descendo. repreendido, Fabrício. E foi, Laísa? Não, mas eu não menti. A gente repreende mentira, não? Fabrício, tu vai junto. Vamos lá. Ei, é pior que aqui. Ei, mas, ei. Não, mas assim, falando rapidinho aqui, eu acho que, claro, gente, seria muito cara, seria uma boa moeda de troca. Tanto pelas características, quanto por ser inteligente. É bom que aprende rápido, tá ligado? A gente, ó, essa daqui tem um dente bem branquinho. O cara já fala logo, essa daqui é inteligente. Aprende rápido, rápido. Para trabalhar com dinheiro mesmo é maravilhoso. Ó, então a gente tem dois casos, né? Fabrício, Que ele tá descendo. Oi. Clara podia Ai, meu facilmente pé, roubar o banco e ninguém ia saber. pior que é verdade, né, velho? Ei, Tem que eu vir o prêmio, viu? Ei, Mano, o que tá acontecendo aqui? eu ia falar pros árabes mesmo, só que eu fiquei com medo de ser preconceituoso. Eu fiquei com medo, Clara, né? você vai montar aí uma... Como é a história lá, a Casa de Papel? Eita, meu, né, Você velho? vai ser a professora. E é para ser histórica. Eu dirijo, viu? Eita, Eu posso coisa boa, dirigir. menino. Olha. Menino já não vai mais. Velho. Clara, Eita, Clara vai ser a professora. de para roubar o banco e ter vendida para os árabes. Olha. Ah, Ellen. Clarinha é bom que aprendi. É mesmo, né? Eu aprendi a língua rapidinho lá, que a bicha é poliglota mesmo já. Eita, velho. Mano, pior que é um assunto bem sério e delicado, que a gente tá falando bem sensível, né? Vamos até parar, viu? Porque é muito sensível esse caso. Ele depois de horrores. E aí? Ei, vocês souberam aquela nova febre que diz que é uma febre que tá tendo, acho que é febre de Ellen, e é com mosquito e tal, você tem que tomar cuidado, tem que usar muito repelente, viu, gente? Usem repelente, por favor. Porque tá tendo, inclusive. Ô, Milena, tu viu mãe limpou os matos tudo lá na frente, porque Alexandre tava. Eu achando que Alexandre era pegou sério. essa febre. Não, é sério, Gil. Meu cunhado pegou essa febre, tava mal que só. Aí mãe limpou o mato todo. Eu vi ela. Deixa eu agora à tarde. Eu fui aí na tua casa, chamei, não saiu ninguém, eu voltei. Que horas tu veio aqui? Mas sim que alguma coisinha. Eita, eu tava com fome, olha. Eu tava terminando Chamei. já. Aí chamei. Aí eu falei, não, acho que não tem ninguém não, porque eu tinha falado a Vera, ó, diga a Aline que eu vou aí já já. Ela tá certo. Só que ela veio aqui na casa da Dona Zazá, na hora que eu desci. Ixi, foi. Ela Aí eu não falei, foi. então não tem ninguém aqui não, mas... Pior que ela tava com fome, velho. Foi mal. Mas Milena, mãe limpou os matos dele. Eu Ela vi. tá com medo da gente pegar dengue e. Deus é mais. Foi, Mas ela tava demais também, velho. tava. Milena, se tu vê o tanto de coisa de lixo que jogaram, ela catou tudo, botou tudo em uma sacola pro lixo levar, acredita? Não, e ainda tem gente que acha ruim, porque eles falaram que não queria ninguém jogando lixo ali. E não foi. Ainda falaram ruim. Ah, que não sei o quê. E eu Não tá na desisti. porta de ninguém. Eu falei, minha gente, pelo amor de Deus. Ainda acha ruim? Meu filho, brinque. Ele ficou doente, a mãe foi, deu uma limpada lá para ver se não se diminui, né, um pouco.
o risco Pois é. de transmissão que ele ficou ruim, viu? A gente tome muito cuidado, a gente use muito repelente, viu? Mas Muito tá tendo uns repelente. casinhos aqui, né? Ah, e de preferência, gente, esses que a gente passa na pele mesmo, viu? Tem que ser esses, beleza? Evita esses inseticidas, viu? Beleza, gente? Então vamos lá, ó, pode estar subindo. Então, gente, o que é que vai acontecer, Laísa, quando a gente tiver caso de elevador e a gente disser que ele está subindo? Seguinte, ó, gente, se ele. Vocês concordam? Eu quero que vocês me digam. A gente falou que para todo mundo vai incidir sempre a força-peso, concordam comigo? Então, gente, inclusive, isso é muito importante, tá? Toda vez que eu perguntar para vocês, qual é a força que vai incidir nesse objeto? A primeira coisa que vocês vão me dizer é força-peso. Porque se ele está em algum lugar, vai ter um peso incidindo sobre ele. Porque lembra, o peso vai ser a força que vai puxar esse cara para baixo, para o centro, beleza? Então, ó, esse carinha aqui, ele vai ter uma força que vai estar puxando ele para cá, e essa força aqui, ela vai ser a força-peso, tá certo? A força-peso vai estar puxando ele para baixo. Só que percebam aqui que se... Aí, olha só, a gente tem a força-peso, mas qual é a outra força que a gente tem quando a trajetória está perfeitamente horizontal? Normal. O objeto. A normal, muito bem. Aí a normal, ela vai estar para cima nesse caso aqui, né? Ó. Deixa eu trocar aqui e botar uma outra coisinha, ó. A normal está para cá. Ô, gente, se ele... Oi, diga aí. Foi, a pessoa falou, normal, muito bem, isso mesmo. Então, a gente tem a força-peso, a força normal. Aí eu quero que vocês digam, olha só. Gente, perceba aqui que se ele está subindo, subindo, esse elevador, ele ainda vai estar puxando esse cara para cima. Então, o que é que vocês vão fazer? Me lembrem aí. Força resultante, qual era a fórmula mesmo da É força a soma resultante? das forças. Isso aí, mas qual era a formulazinha mesmo? Deixa eu ver se Muito bem, a massa vezes a aceleração. Aí Lulu também falou que eu ia perguntar agora. A força resultante também não tem que ser a soma dessas forças. Aí percebam aqui que você tem a força normal e a força peso. Mas olha nesse caso, além da força normal, você ainda tem a força do elevador que ele está puxando o carinha para cima. Então, teoricamente falando, quem é que vai estar maior? As forças juntas que estão puxando para cima ou a força que está puxando para baixo? Teoricamente, quem vai estar maior? Você tem Pra duas cima. forças para cima. Então, nesse caso aqui, o que é que vocês vão ter que fazer? Essa força resultante aqui, gente, ela vai ser assim, a força normal menos a força peso, porque aí você vai ter apenas a força do elevador, tá vendo? Aí tudo isso daqui igual a massa vezes a aceleração. Lembrando, gente, que essa aceleração aqui não é a aceleração da gravidade, é a aceleração do elevador. Que a própria questão vai te dizer, viu? Elevador. Beleza? Aqui é a massa do carinha mesmo. Então, quando você tem o elevador subindo, você vai usar sempre essa relação. Tranquilo? E, gente, inclusive, essa daqui, ó, a força normal, a gente também chama de força aparente, viu? Eu esqueci de dizer isso para vocês. Força aparente. Eu só não lembro se o Enem chama de força aparente, mas eu sei que a SpaceX chama, viu? Eu lembro que eu ministrei aula para o menino ano passado para a SpaceX e o SSA também chama, tá certo? Eu tive um aluno que prestou SSA um ano passado e eu lembro que a prova falava muito sobre força aparente. E aí esse meu aluno, ele confundia muito porque ele não lembrava que força aparente é a mesma coisa de força normal. Tá certo? Então, quando ele quiser que você determine a força aparente, ele quer que você determine a força normal, porque são as mesmas coisas. Beleza? Então é isso. Isso quando ele está subindo. Quando ele está descendo, as forças são as mesmas. Eu tenho o peso, certo? Para cá para baixo, e eu tenho a normal para cá para cima. Só que, se esse elevador está descendo, a força do elevador está puxando para baixo. Então, teoricamente, quem é que vai estar mais forte aqui? A que está puxando para baixo ou a que está voltando para cima? Cai, Ellen. Muito. Ellen, o Neb, Ellen, é apaixonada por leitura de balanças em elevadores. Tipo, muito mesmo. Ela cobra bastante isso, viu? Deixa eu voltar aqui, Ellen. Tira print aí, Ellen. Ô, gente, mas deu para entender isso que eu estou falando aqui, mas eu não me preocupei de perguntar se vocês estavam entendendo ou não. Eu consegui entender. Então, eu ia ficar parada até vocês responderem, acredita, Jéssica?
Quem é que tá, Eu percebi. quem é que tá usando isso daqui? É Giovana Alice, eu vou expulsar ela. Peraí, eu não tô entendendo não o que eu tô fazendo, porque tá tudo travado. Aí, eu fiz o quê, hein? Eu Tu tô abriu tentando migrar aqui. um modo combination, que eu não sei nem o que é isso aqui. O que Deixa é eu botar. isso? Sei não, Me pior que eu não perdoa. sei. E tava aparecendo aqui, tipo, Gil, não tá ligando, não. Uma combination. Gente, o que é isso aí que ela tá fazendo? Gil, eu vou botar mais pra cá. Voltou agora. Ah, ela tá usando. Porque tava tudo Entendi. travado. Aí tava triste. Gil, porque Gil, você tava usando o celular e o computador ao mesmo tempo. Ela disse aí. Eu também não acredito, não, porque a bicha do jeito que gosta de uma fake news. Às vezes tá aí mentindo, inventando, tirando coisa da cabeça dela. Cala a boca, Ellen, ninguém tá te perguntando, não. Aqui, deixa eu botar pra cá, pra baixo. Pronto. Vê aí se vai melhorar agora. Viu? Veja isso, vai dar uma melhorada. Aí, então, é isso aqui, ó, tá vendo? Aí, quando tá descendo, nesse caso, a força resultante aqui tem que ser massa vezes aceleração, mas essa força resultante vai ser a força-peso menos a normal, viu? Tudo isso igual a massa vezes aceleração. Essa aceleração vai ser do quê? Vai ser da gravidade ou vai ser a aceleração do elevador? Vê se a galera prestou atenção no que eu falei. Luzinete, vai ser a aceleração de... É do elevador? Muito bem, isso mesmo, do elevador. Isso mesmo, Deneb, muito bem. Perfeito. Aí, vem cá, esse peso, Deneb, como era que eu faria para calcular ele, Deneb? O peso ali. Qual é a fórmula da força? Não é massa vezes gravidade? Isso, massa vezes gravidade, muito bem. Beleza? Ô, Deneb, e a balança, o peso que apareceria na balança seria o que a gente chama de força normal, viu? Que seria aí o peso aparente. Certinho, ele vai dizer assim, tipo, qual é o peso aparente que vai estar calculando na balança? Aí você vai calcular a força normal. Certinho? É muito bonzinho, essa parte do assunto é uma delícia. Quem lembra de roldanas? A galera de academia de franquia sabe muito bem o que é isso. A galera da academia de franquia jurando que tá pegando 100 quilos, quando na verdade tá pegando tipo 5, tá ligado? Por conta das roldanas. Polias, isso mesmo. A galera, tá ligado? Gente, eu me acabo de rir, velho, com a galera das academias chique, achando que tá pegando. Pai, eu tô pegando, tipo, 70 quilos no equipamento ali. Mentira! Tipo, tá pegando. Quando você vai calcular, me tá pegando, assim, 5 quilos, tá ligado? Porque o esquema de polias, que são essas rodanas, tá, tipo assim, quebrando, tá ligado? O peso. Até hoje eu queria entender como é que funciona esse negócio, porque por exemplo, na M2, não aparece, tem umas máquinas que tem as folhas lá, só que não aparece o númerozinho do quilo que você tá pegando. Aí eu tô achando lá que eu tô pegando meus 10 quilos, quando vai ver é 5, e eu tô assim, gente, tá leve. Lá geralmente começa, é de 3, 5, tem de 3, tem Mas, um de 3 quilos e tem um de 5. vocês vão ver agora o que é que acontece. Eu jurando que eu tava pegando 30 quilos. É isso, olha só. Por isso que a gente diz assim, é interessante sempre focar em exercícios com peso livre. Barra e peso livre. Eu ia falar isso agora. São os Quando melhores. faz, né, agachamento livre. Isso, muito bem. Porque É ali diferente. porque ali, se você bota 20, tá pegando 20. Porque eu não sei o nome exatamente da máquina, que é sentado na cadeira e vai fechando com o joelho. Esse daí é a abdutora, né? Ali a pessoa zera, Isso aí. né? Porque ali diz que é 5 quilos cada barrinha. Eu pego 13 barrinhas e cadê? Vai ter que botar mais. Vocês Então vão entender errado, né? Porque é que vocês vão entender agora porque é que não é aquilo que vocês estão pegando. Nunca sei qual é a abdutora e a adutora. Pronto,
Vocês vão entender agora, Brenda, por que é que vocês não estão pegando 100, 170 quilos. Vou aprender hoje a calcular, inclusive, quanto que vocês vão estar pegando. A galera é triste agora na academia. Me Ai, deixa que ser ódio. macumba, vá, Fabrício, me deixe, não fica olhando, não. Vamos lá. Nós temos dois tipos de roldanas que são polias. A gente tem as primeiras que são as fixas. As fixas são uma das mais utilizadas, tá certo? Porque assim, gente, essa fixa, ela de fato vai estar aqui, tá vendo? Ó, presa em um determinado lugar. Beleza? E ela, inclusive, é muito usada na construção civil, né? Porque essa rodana fixa, o que é que ela vai fazer, gente? Ela só transmite a força, ou seja, ela não vai mudar o valor. Então, vamos supor que eu tenho esse pesozinho aqui e a massa, no caso, eu tenho esse objeto e a massa dele seja, sei lá, 20 quilogramas, tá? Então, olha só, se ele é 20 quilogramas, vocês concordam comigo que ele vai ter uma força-peso que vai estar puxando ele para baixo. Qual é a fórmula da força-peso mesmo? Quem lembra? Massa vezes MG. gravidade. Muito bem, o mg, massa vezes gravidade. Então, aqui eu vou considerar a gravidade como sendo 10, viu? Então, fica assim, ó. A massa do nosso corpo é 20 vezes 10, então o peso vai ser 200. 200 o quê? Se peso é força? Qual é a unidade de medida? Newton. Muito bem, isso mesmo, Newton. Então, eu tenho aqui 200 newtons. Ou seja, a gente tem aqui um peso de 200 newtons. Então, vocês estão vendo, se eu botar uma pessoazinha aqui, ó, puxando essa criaturinha, essa pessoa aqui vai ter que colocar uma força de 200 newtons lá. Tá vendo? Então, se tem 200 newtons nessa extremidade, vai ter 200 newtons na outra extremidade também, tá certo? Então, aqui não vai mudar absolutamente nada. Deixa eu botar aqui, eu vou botar um rabo de cavalo, pode ser? Aqui. Aí. E uma franjazinha aqui assim também. Tá bom, Ellen? E um brinco. Aí. E aqui, botar o seio dela e aqui o bumbum. Ixi, olha, ficou um corpão da azul, não foi? De academia. Ela aí, ela fazendo tríceps. Odeio. Tríceps na corda. Com 200, com 20 quilos. Mano, que ódio. Eu só com uma barrinha, olha. Que peso maior que Tremendo. a Anília é maior que ela, aí ela vem. Ela imaginando aí, ela imaginando ali. Saudades de treinar. Eu também, Breno, não tô me imaginando, não, Breno, quando eu tô aguentando. Hoje eu fiz bíceps hoje, olha, misericórdia. Quando a pessoa faz, que a pessoa não aguenta nem tirar a camisa quando chega em casa. Eu tô nessa. Mas lá nessa bosta aqui, sair da M2 pra vir pra essa. Fiquei estressada. Vocês são a resenha, vocês. Eu odeio. Vamos lá, então. Quando as roldanas são fixas, então, a gente não vai ter nada, só vai ter a transmissão de força mesmo, viu? Então, não vai mudar. Então, se eu tenho 200 newtons em uma extremidade, eu vou ter 200 newtons naquela extremidade também. Aí eu tenho as academias, elas usam muito, que são as roldanas móveis, né? Que é justamente para a gente achar que está fazendo alguma coisa, e na verdade é melhor até ficar em casa às vezes, sabe? O cara acha que tá bodybuilder quando chega em casa. A crise de riso é o auge. O cara tá pegando 200 quilos na academia, de mandar que eu chego em casa, agora tá 1 quilo de arroz, tá ligado? Aí eu já estou fazendo tudo certinho. Aí quando vai olhar o equipamento cheio de rodana móvel, velho. Os marombeiros gritando na academia que nem os condenados. Eu já pensei nisso. E as Ninguém em casa não consegue pegar uma escada. Trocar a luz pra mulher. Ei, se é para afastar um sofá, tem que ser 3 pessoas, tá ligado? Para afastar o sofá. Mais ou menos isso, tá? E olha, chega, eu suei, velho, de tanto dia. É que eu acho engraçado, Mari, que realmente isso acontece com todo mundo. Ó. Por quê, gente? O que é que essa rodana móvel ela vai mudar? Gente, porque ela vai dividir o valor da força por 2. E vocês podem perceber que quase todos os equipamentos de academia, você vai ter um negócio assim, ó. Você vai ter uma rodana fixa
Não é que você puxa o pezinho, mas você vai ter, tipo assim, outra rodando aqui, ó. Tá achando muito engraçado isso, porque eu já vi um equipamento numa academia daqui de Parafuso, que eu não vou dizer o nome, mas o equipamento tinha, tipo, 4 rodanas móveis. E cada rodana dele, ela divide o valor por 2, pô. Ou seja, se a pessoa pega 20 quilos, ela puxa 20 quilos, com 2 rodanas ela vai puxar 5, pô, tá ligado? E eu pegando 5 quilos só. Ó, se vocês perceberem, na academia, Milena, tu concorda comigo que a maior parte dos equipamentos é uma rodana assim, ó, você tem uma rodana fixa aqui, mas você sempre vai ter uma outra aqui, e às vezes você tem até 2 rodanas. Aí é isso, pô, o que é que acontece? Vai caindo por 2, velho, vai dividindo, tá ligado? Geralmente tem a de baixo e a de cima, que sempre sai a corda. Justamente, aquela ali, Milena. Da de cima. Milena, aquela ali justamente tá a rodana móvel, que é aquela que sai mesmo, velho. Nossa, aqui, ó, Assim. Nunca vou esquecer disso. nossa, eu entrei na aula achando que eu era a maior rata de academia, agora eu tô uma franga. Meu Deus. E aí, Denise, querendo saber a identidade visual. O Denise, amarelo e preto. Pronto, falei. Já vou saber de cara qual é. Mas achei engraçado, assim, por conta disso, sabe? Mas, assim, nada contra também, porque eu acho que, dependendo do equipamento, tem que ter mesmo rodando, porque senão o cara não vai conseguir levantar, tá ligado? Mas, assim, tem umas que Fabrício, exageram nisso, sabe? Doido. Fabrício, eu desafio você a chegar num grupo de marombeiros e falar isso. Pior que, olha só, depende, se os marombeiros, eles forem nessas academias muito gourmetizadas, eu acredito que vão dizer, não, realmente, por isso que eu faço muito... Não, é aqueles marombeiros que, assim, que acham que sabe tudo da academia, que eles fazem tá certo, o resto é errado. Eles fazem tá certo. Sim. Fabrício leva um cacete de graça. Mano, imagina, Laísa, Deus o livre, meu Deus do céu, imagina. Agora, assim, se vocês forem perceber... Mas eles não têm força, não. de Só tamanho, bomba. Academia, Milena, pior, Milena, que a academia de bairro tende a ter equipamentos que não tem muitas roldanas, só que tem que tomar cuidado, por quê? Quando você não tem muita roldana, a chance de se acidentar é maior, porque os cabos estouram muito mais. E aqui as máquinas tudo pintada, velha. Lúcio só Milena, já passa uma percebeu tinta por que cima. a daqui que a gente vai, tipo, sempre quando você vai fazer, sei lá, uma extensora, a extensora quebra. Por que a Eu tô extensora? falando, o fio sai, O a fio primeira sabe por quê, né? puxada. Porque tem poucas roldanas. Se você perceber aqui mesmo, tem 2 extensoras. Tem uma que é mais pesada, que é a que tem menos roldanas, mas ela pesa mais e quebra mais. E tem a outra que é mais leve, só que ela não quebra tanto. Por Sim, conta das roldanas. Mas verdade. Que, a, Aqui tem, né? que as máquinas estão se quebrando, que a academia é essa? Aqui é Mas bombeiro, minha filha. assim, sabe? Porque assim, você tem uns equipamentos que são bem antigos. Aí, como eu estou dizendo, como não tem muita roldana, normalmente só tem uma roldana fixa. Aí, se a pessoa coloca 30 quilos, ela vai estar puxando os 30 quilos e o equipamento não aguenta 30 quilos, por conta dos cabos, né? A tensão é muito forte. Né? Tem 2 mesmo, a extensora aqui. Uma mais pesada e uma bem mais levezinha. Isso, e pode perceber que a mais pesada sempre tora, porque ela tem pouca roldana. Ela não estava nem prestando, na verdade, né? Porque Justamente. estava quebrando. Milena, eu sempre fazia nela, eu sempre botava menos peso e fazia só com uma perna, para não quebrar. Ei, o Dente, teve uma vez dentro que eu vi o professor aqui, ele indo com a bolsa dele para o banheiro. Eu falei, gente, quem é que vai para o banheiro com a bolsa? Ele tá no trabalho dele. Aí quando eu vi, saíram 2 meninas de lá, e as meninas estavam, uma delas, inclusive, saíram meio mancando. Eu falei, eita, foi dia do veterinário. Na vida Tá fitness. gravando. Foi do veterinário, velho, do veterinário. Não, mas ninguém vai saber, não. Não. Se nada der Não, mas, certo. gente, a pessoa aplicou coisa, não foi... Ficou parecendo meio duplo sentido, não foi mais não. A pessoa aplicou hormônio, entendeu? Bomba. Basicamente isso. Corajosa. Aí o mancando, que hormônio da bola foi esse? Eu acho que não foi muito bem aplicado, né? Eu ia falar isso, teve de alejar, coitada. Eu acho que pegou até o nervo ciático. Não, agora, pegar toda a saia. Vocês brincam, Milena, mas em enfermagem vocês têm até curso de especialização
vacina, né? Para não aplicar no Aham, dedo, eu fiz. quando é É, na região. mas eu ainda não tenho confiança de fazer. Tá no vendo, glúteo. gente? Aí vocês imaginam, se uma técnica de enfermagem está dizendo que não tem, imagina um educador físico. Aí qual é a confiança que Gente, ele tem? aleja na hora, velho. Que ódio. Aí eu Ah, perco meu corém, tá vendo aí? Por besteira. socorro, eu nem não gosto, não. Quando eu ia assim, por isso que eu gostava de ir pela manhã, porque não tinha muita gente gemendo, porque à tarde era um gemedor. Eu ficava até com raiva. Era que eu tinha até susto com o povo. Eu digo, oxe, que diabo é isso, hein? Tá morrendo, né? Já. Mano, parece um cabaré desse jeito. Eu odeio, por isso que eu gosto. Tem ninguém de Jardim Bahia aqui não, né? Na aula. Não, acho que só tem tu e eu. Assim eu espero, né? Só tinha você e eu. É, só tem você e eu mesmo. É, só tem nós dois. Graças a Deus, né, menina? Porque senão pode. Como Eu então ia é falar. lá daquele safado. Gente, mas é isso. Então ela vai dividir, essa roduna vai dividir a força por 2. Então vamos supor, a gente tem aqui esse corpo que tem peso de 100, tá vendo? Então a gente tem essa rodana que está fixa e tem essa rodana que está móvel aqui, tá vendo? A rodana móvel, o que é que ela vai fazer? Vai dividir esse peso em 2. Então o que vai acontecer é que a pessoa aqui embaixo, ela vai estar sempre pegando metade do peso, ou seja, se isso aqui seria, por exemplo, 10 quilogramas, essa pessoa estaria puxando, na verdade, 5 quilogramas, porque a roldana estaria ali meio que subtraindo aquela massa ali, beleza? No caso, aquele peso. Né? Socorro. Ai, mano. E uma vez, gente, rapidinho, eu juro que a última coisa que eu falo fora do foco mesmo. Tem uma vez que o menino, inclusive, eu tinha muito ranço dele, porque ele pegava todas as anilhas no dia de treino de perna. Inclusive, ele fazia uma execução ridícula, sem amplitude nenhuma. Já vou logo dizer para vocês, sempre foquem na amplitude. Se você não está conseguindo baixar, meu amor, em exercício de perna, é porque você não aguenta aquele peso. Você está entendendo? Amor, se você não está agachando, é porque você não aguenta o peso. É melhor tirar e fazer a amplitude correta. Que ódio, viu? Eu tenho. E você Sabe que vai... eu tenho um ódio disso. Aí, enfim, Lulu, ele pegava simplesmente todas as anilhas e botava na leg 45. E o pior é que ele botava, ele não tirava, aí a pessoa tinha que ir lá tirar todas as anilhas, e ele botava, tipo assim, as anilhas mais pesadas no final. Ou seja, se eu quisesse uma anilha de 5, eu tinha que tirar todas as de 25 e pegar. Mano, ai, que ódio. Aí ele fazia amplitude errada. Aí teve uma vez que ele foi se amostrar, botando peso demais, pois quando ele baixou a leg 45, quem disse que ele subia? E eu estava do lado fazendo panturrilha. Eu fingi que nem vi. Eu aqui, ó, sei lá. A leg 45 em cima dele. E ele me chamando, eu com o meu fonezinho de ouvido aqui, ó. E eu assim, ó. E ele estava desligado, o fone estava até descarregado. E eu aqui, ó, fazendo minha panturrilha, sentado. Nem liguei, esperei o instrutor vir para ajudar ele, tirar de cima. Teve que vir um instrutor, mais outro homem, mais uma mulher, para tirarem, foram puxar os pesos, a agonia. E eu lá, e o que foi que aconteceu? Porque merece, foi só mostrar, merece. Inclusive, eu perguntei a ele se ele ia usar a anilha de 10, ele falou, vou, que eu ia botar uma anilhazinha de 10 no meu treino de panturrilha. Eu faço panturrilha sentada e depois eu faço em pé, na mesma hora, sabe, gente? Odeio isso. É que nem uma menina lá na M2. Ela querendo se amostrar, fazer elevação pélvica com mais peso do que ela aguenta. Aí pega um monte, porque para ela, ela quer pegar 80, 90, 100 quilos sem conseguir, não levantou. Tentou. Quem disse que conseguiu? Não consegue, aí passa vergonha. Isso aqui, eu tenho uma raiva disso. Na M2 tem tanta gente que faz isso que só fica assim, ó, gente. Essa saiu até da M2, tá? Agora lá naquela outra, que era mais cara. Esqueci o nome. Milena, persegue o povo. Iron? É porque ela fica postando, mulher. Eu fico, eita, não aguento que eu. Ainda postou no TikTok. Eu fico, minha gente. Tu não aguenta, não. Vai pegar pra quê? Agora, é só pra falar, aumentei
Não, E nem faz levanta. Aí execução faz 5. horrível, É, ridícula a execução, sem amplitude nenhuma. prefiro Eu digo, meus mano, 40, 20 de cada lado, fazer e certinho. não, tem gente que eu fico ali, eu digo, gente, eu quero ter, assim, no mínimo, 1/3 da força que esse ligamento tem na minha vida. Porque se eu tiver 1/3 da força que o Agora, ligamento assim, os tô professores feliz. deveriam chegar, né, e falar, ó, assim não sei o que, Ei, diminua a tu carga, mas não chega, não. vai, ó, Os professores Aí eu não tô nem aí. tu vai gerar um acidente professores aí. dão uma risada quando você vê você fazendo errado, eles vão lá É. gaitar da sua cara. Assim, Eu tô ganhando meu dinheiro, tô nem aí. Eu fiquei sabendo porque eu sou amiga de um deles de lá e teve um dia que tinha um conhecido meu fazendo um negócio tudo errado. Aí eu fui lá e falei, meu filho, ajuda esse menino aqui. Ele falou, eu ajudar? Eu já avisei, ele tá fazendo errado. Eu vou não, vou dar risadinha. Eu assim, gente, os instrutores são tudo assim mesmo. Eu já briguei tanto E que tem naquela um colega meu M2. também que trabalha aqui, ele também falou, ele, olha, faz tudo é todo torto, eu vou deixar ali até ele se acidentar. Liga, ixi, Maria, velho. Mas a pessoa já tem ido lá para ensinar. Tipo, não, fulano, tá errado, mas a pessoa não aprende aí. E Dani falando da barra torta, também aqui, Milene, depois você pode olhar lá na academia que a gente vai, tem uma barrazinha pequenininha que ela é torta, porque uma vez a mulher foi fazer stiff com a quantidade de peso maior, inclusive ela machucou o cotovelo e ainda entortou a barra. E olha, que era aquela barra que eu usava para fazer para fazer rosca direta, velho. Que ódio. A briga que teve aqui que deu polícia na academia foi diferente. Mesmo cacete que quebrou até a perna do outro. Mano. Socorro. Tu não lembra não, Fabrício? Tu lembra no dia que... Não cita nome, não. Na cara. Hã? Tu lembra do dia que... Eu não vou falar o nome da pessoa, não, mas que o instrutor deu um tapa na cara de um... Foi esse mesmo, ele não quebrou a perna? Quebrou a perna, foi? Pô, ele foi dar um chute no outro, quebrou a perna. Ou ele que chutou, Entendeu? pisou na perna dele, quebrou. A academia que Milena a gente frequenta mesmo, pô, entendeu? E a de Deneby é barra na cabeça, pô, e tá tudo bem, entendeu? Gente, que a academia é essa? Que é um ringue de luta pra vocês estão indo aí. Laís, amor, vocês, é o quê? É a academia, vocês têm certeza que a academia, vocês não se enganaram? Podia ser outra coisa? É mais ou menos isso. Gente, vamos lá, deixa eu botar aqui, tem fazer umas questõezinhas, olha. As grandezas físicas escalares são expressas apenas pelo seu valor numérico e unidade de medida. Beleza, as escalares. Já as grandezas físicas vetoriais, além do valor numérico e unidade de medida para serem expressas, necessitam de direção e de sentido. Ou seja, gente, é basicamente, né, aquelas grandezas que podem ser positivas ou negativas. Com base nisso, assinale a opção que corresponde a uma grandeza física de natureza vetorial. Gente, massa. E massa tem como ser positiva ou negativa? Não. Não, né? A energia também não. A temperatura até vai, mas temperatura, nesse caso, não seria o correto, porque a gente está falando ali, né? A gente está falando de direção e de sentido. A temperatura teria, sim, sinal, mas ela não teria, na verdade, nenhuma direção, nenhum sentido. Aí, muito bem, aqui seria, nesse caso, a força, tá vendo? Seria uma grandeza vetorial que eu cheguei até a comentar com vocês, beleza? Vamos aqui para uma outra questão, olha. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante, que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido ao quê? Coloquem aí o que vocês acham que é. Inércia. Inércia, muito bem. A inércia seria o quê, gente? A capacidade do corpo de continuar o movimento. Muito bem, isso mesmo. Perfeitamente. Então, letra A, muito bem, princípio da inércia. A galera aprendeu. Agora, aqui é cálculozinho, olha. Um corpo de massa igual a 2 kg move-se sobre um piso horizontal e sem atrito, com velocidade inicial de 36 km por hora, quando submetida a uma força de 4 newtons, durante um intervalo de tempo de 3 segundos. Sobre o movimento desse corpo, determine letra A, a aceleração. Ô, gente,
Lembra lá do mr e o v, qual era a fórmula de aceleração mesmo, da aceleração? Velocidade sobre o tempo. Muito bem, velocidade sobre o tempo, é. Só que a aceleração, qual era a unidade de medida dela mesmo? Metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então essa velocidade que está aqui, ó, porque a velocidade ele me passou que é 36 quilômetros por hora, tem que estar em metros por segundo. Como é que eu faço para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Muito bem, então 36 dividido por 3,6, a gente sabe que isso aqui vai dar 10, ó. Então isso aqui são 10 metros por segundo. Portanto, ó, ficaremos assim, a velocidade é 10, enquanto o tempo, olha, o tempo foi em 3 segundos, então divide por 3, não é isso? Então, ó, ficaremos aqui com... Ah, não, na verdade, gente, nem precisava fazer isso daqui não, né? Porque para a gente determinar a aceleração de forma correta do próprio corpo, a gente tem que determinar usando a força, né? Tem que lembrar disso, tá? Porque a força, nesse caso aqui em especial, gente, vai ser a massa vezes a aceleração. É mais inteligente, né? Porque ele vai querer a aceleração do corpo. Tá certo? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Desculpem aí essa enganação. Ó, então vai ficar assim. A força, nesse caso, foi de 4 newtons e a massa do cara foi de 2. Agora sim, tá vendo? Agora a gente vai conseguir determinar. Porque notem que essa força ela foi aplicada a esse cara durante 3 segundos. Aí, para eu saber a aceleração de fato, eu vou ter que usar a força, tá vendo? A força sendo 4 e a massa sendo 2. Então, vai ficar assim, ó, espelhando 2A é igual a 4, portanto, a aceleração só pode ser 4 sobre 2, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Temos aqui, então, a aceleração, perfeito. Bora determinar a letra B, que ele está perguntando a velocidade do corpo ao final dos 3 segundos. Quando eu quero saber velocidade, qual é a fórmula que a gente usa? Muito bem, vovô e vovó ainda tricotam, voate. V é igual a vovô e vovó ainda trepam, tá vendo? Aí, olha só, a gente tem que levar em consideração aqui que esse corpo ele está em repouso inicialmente, viu? Então, se ele está em repouso, isso implica dizer que a nossa velocidade inicial tem que ser 0, viu? Porque, notem, ele estava parado, aí nele depois, ó, ele parado, o cara incidiu uma força sobre ele, aí sim ele começou a se movimentar. Então, fica assim, velocidade final igual à aceleração que deu 2, vezes o tempo nos 3 segundos. Então, a velocidade só pode ser 6m/s. Bora para a letra C? Letra C, ele está pedindo o espaço percorrido. E agora, qual é a fórmula que a gente usa? Eita, é isso mesmo, muito bem. Obrigado, viu, Ellen? É isso mesmo. A velocidade inicial ele já deu, não foi para a gente, ó. E foi de 10 metros. Então, isso aqui tem que ser somado, ó. Eita, que agora, menino, eu me perdi toda aqui, viu? Tu é doido, ó. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 mais 10, a velocidade só pode ser 16. Agora sim, obrigado, viu, Ellen? Então, vai ficar 16 metros por segundo. Agora, vamos determinar o espaço percorrido. Espaço, quem lembra qual era a fórmula mesmo? A bomba vai consumindo, socorro, mano. Olha, vai ser esse daqui, né? Ó, delta S é igual a VOT mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Aí fica delta S, que é o espaço, VOT, 16, vezes o tempo, 3, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 3, vai ficar ao quadrado, sobre 2. Aí fica 2 em cima, 2 embaixo. A velocidade inicial, você botou 16. Então, seria 10. Que é inicial. Meu Deus do céu, Clarinha, tu é doida. Desisto hoje. Ui, eu tava até bem. Mas agora já começou. Cagar tudo, cagando até as horas. Agora sim. Então, delta S. Ainda bem, ó, pelo menos mostra que a galera tá bem ligada, viu, velho? Mano, é doido. Vai ficar 30 mais. Aqui vai ficar 9, né? Isso, gente. Vê se tá certo até agora. O seu errei alguma coisa. Tá certo, né? Até agora. Muito bem. Aí o delta S vai ser 39 metros. Esse cara vai ter caminhado, ó. 39 metros. Aí, ó. Tranquilo? Super aí, viu?
Tá certo, né? Muito bem. Olha, não tem muito segredo, não. E assim, gente, esse assunto aqui no Enem, ele vai ser mais teórico mesmo. Eu acho que ano passado, se não me falta a memória, eu fiz uma questão e era de roldanas. Quem lembra do Enem do ano passado? A gente não fez? Teve uma questão, não foi? De roldanas, em física? Digam que sim, por favor. Foi Por ano sim. passado teve. Teve, não foi? Muito bem. Eu acho que eu vou abrir ela para a gente tentar fazer. Ela aqui, já já. Pra ver. Ó. Eita, cadê? O que foi que essa baranga falou? Eu te pergunto. Não, amor, não achei tranquilo não, tá, amor? Porque eu tô doido para desligar aqui para poder ir embora. Agora, ó, exercício 2. Observe o esquema de blocos representado na figura abaixo. Os dois blocos da figura, de massa 2 kg e 3 kg, movem-se juntos em razão de uma força externa de 20 newtons. Ou seja, gente, vocês estão vendo essa força aqui, a força F? A força F está dizendo que vale 20 newtons, viu? Então, tudo que for newton é força. Orientada da esquerda para a direita, exercida sobre o bloco A. A respeito do sistema de corpos mostrado acima, determine letra a aceleração do conjunto. Ô, gente, quando nós queremos saber a aceleração do conjunto, tem que usar sempre a fórmula da força. Como é que eu calculo a força? FMA. Muito bem, ó, massa vezes aceleração. Então, vamos lá. A força que está sendo exercida é de 20 newtons, concordam comigo? Agora, ó, a massa, gente, ó, percebo. Nós temos aqui um bloco de 2 quilos e temos um bloco de 3 quilogramas. Os dois blocos não estão se tocando. Gente, toda vez que dois corpos se tocarem, a massa toda do sistema, quando ele quiser saber as coisas do conjunto, tem que somar as duas massas, viu? Então, a massa é como se esses dois caras aqui, esses dois corpos, se tornassem um corpo só. Então, se eu tenho um corpo de 2, um corpo de 3, a massa final tem que ser 2 mais 3, vai dar 5 quilogramas, viu? Então, a massa toda tem que ser 5, porque a força está sendo exercida nos dois corpos. Então, ó, 5A invertendo, viu, espelhando, fica 20. Então, A só pode ser 20 sobre 5. A aceleração vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Não, Ellen, nesse caso ali, não teria necessariamente uma força normal, mas teria, sim, uma força que eles estariam incidindo um sobre o outro, que é o que a gente vai calcular agora, tá vendo? Que ele quer saber, por exemplo, na letra B de bola, ó, na letra B de bola aqui, ele vai querer saber, Ellen, qual é a força que o bloco A exerce sobre o bloco B. Então, nesse caso, Ellen, a gente lembra que nós temos um par, qual era a terceira lei de Newton mesmo? Ação e reação. Ação e reação. Muito bem, ação e reação. Então, ó, se um corpo, ele, sei lá, ele incide uma força de 10 newtons sobre um outro corpo, esse outro corpo vai devolver a mesma força de 10 newtons para ele. Aí é isso aqui que a gente vai querer calcular agora, tá vendo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular qual é a força do bloco A, porque a força que o bloco A vai incidir sobre o B é isso, tá vendo? Então, fica, a força do bloco A tem que ser a massa do A vezes a aceleração do sistema. Então, fica, a força do A só pode ser a massa dele, que vale 2 quilos, vezes a aceleração do sistema todo que a gente calculou lá atrás, deu 4. Então, a força que o bloco A vai exercer sobre ele tem que ser de 8 newtons. Está vendo aqui, ó? Essa aqui é que vai ser a força do bloco A no bloco B. Aí, ó, no próximo, ele está pedindo ali a força do bloco B sobre o bloco A. Como é que eu faço isso? Quem faz ideia? Olha. MB vezes 4. Muito bem, isso mesmo. Vai ficar, ó, FB, que vai ser a força de B, vai ser os 3 quilos, vezes os 4. Então, vai ficar aqui, ó, 12 newtons, tá vendo? Aí, na letra D ali, ó, que a gente tem, na letra D, que é a nossa última alternativa, considerando que o sistema de blocos encontra-se inicialmente em repouso, ou seja, isso aqui eu já falei com vocês 1 bilhão de vezes. Se está em repouso é porque a velocidade inicial é 0, viu? Calcule seu deslocamento após 5 segundos e desconsidere o tamanho dos blocos. Ou seja, se está desconsiderando a massa é porque eu vou ter que usar as fórmulas de cinemática. Ah, isso, Ellen. A força que o A está exercendo sobre ele vai ser justamente aquela, tá vendo? Agora, ó, vamos lá. Então, como ele quer saber o deslocamento, a gente vai ter que usar a fórmula, olha só. Se ele está pedindo deslocamento e ele deu o tempo,
eu vou usar ΔS é igual a VOT cinemática aqui, viu, gente? Mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, olha. Então, o ΔS tem que ser igual a o VO vai ser 0, vezes o tempo, que é 5, mais a aceleração do sistema, que é 4, vezes o tempo, 5 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Vai ficar o ΔS. Eu acho que dá para vocês verem aí, né, gente? Fica bem pequenininho, porque fica apertado. Desculpem, viu? Mas acho que dá para ver, né? Aqui Dá vai sim. dar, né? Aqui, ó, dá para simplificar, fica 2 vezes 25, então esse cara vai ter se deslocado, esses caras, né, vão ter se deslocado ali 50 metros, tá vendo? No final do sistema inteiro. Então, vocês estão percebendo, né? Dinâmica pode cobrar cinemática. O Enem, professor, tende a cobrar cinemática? Não, mas eu quero preparar vocês para todo tipo de questão, porque é aquela coisa, mudou a banca, então a gente também não sabe se vai mudar a perspectiva da prova, né? Então é melhor ir se preparando logo para o pior do que a gente estar se preparando para uma coisa que a gente já viu, mas acabar se frustrando futuramente. Ok, né? Vou passar, viu? Next. Olha, quem lê essa questão para mim, do Enem? Por favor. Giovana, tu lê? Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presas à Terra pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem, em repouso, solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi. E aí, gente? Tchau, Alinzinha. Olha, Denise já soltou a dela aqui. Vocês acham que é qual? B. B? B não, A. Ixi, A. falei errado, pensei errado. Ó, e-mail também disse A. Olha, eu até abri aqui a prova do ano passado. Jéssica também disse que A, Luzinete A. Muito bem, isso mesmo, gente. Lei da inércia, tá vendo? Inclusive é a lei mais cobrada, viu, gente? Do Enem. Tranquilinho, né? Agora, ó, aqui, ó, peguei essa questãozinha de cálculo, viu? Ele fala assim, ó, nos primeiros 10 segundos de uma corrida, um carro de massa de 1.200 quilos alterou sua velocidade conforme mostra o gráfico. Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que a força resultante que atuou sobre esse carro foi qual? Ó? Força resultante é a massa do objeto vezes a aceleração. Com esse gráfico aqui, a gente vai determinar a aceleração, viu? Porque eu lembro que a aceleração é velocidade sobre o tempo. E aí, tem que tomar cuidado que a velocidade está em quilômetros por hora. Então, eu tenho que transformar isso aqui em metros por segundo. Aí, Clarinha já disse para a gente que divide por 3,6. Aí, esse 108 vai virar, na verdade, 30 metros por segundos, viu? Então, vai ficar assim, ó. 30 dividido pelo 10, tá vendo? Porque o 30 tá ligado com o 10. Ó. Então, a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, fica assim, força resultante igual a massa, que dá 1.200, vezes os 3, isso aqui nesse caso vai dar, ó, 3.600 newtons, letra C. Beleza, para vocês verem ali que a gente tem tanto, né, a gente pode ter tanto questões com cálculo quanto questões mais teóricas, né? O Enem tende a gostar muito de questão teórica, viu? Vou ler essa daqui, vocês respondem para mim e mandam aí no chat. Associa a coluna 1, que é a afirmação, com a coluna 2, que é a lei da física. A primeira afirmação fala assim, ó, quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão,
faz com que este adquira uma aceleração. 2, uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. 3, um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate numa pedra, parando, o garoto é então lançado para frente. E a coluna 2, que é a lei da física, diz assim, que um deles pode ser a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Um pode ser a primeira lei, que é a lei da inércia, e o segundo, a segunda lei, que nesse caso seria a força igual a massa vezes a aceleração. Qual vai ser a ordem ali, segundo vocês? Olha, Mel já disse, Mari também já disse aqui. Falando nisso, eu vou mandar para vocês agora uma questão lá no grupo de física, para quando terminar aqui, vocês tentarem resolver hoje ainda e me mandar, viu? Foi uma questão do ano passado. Eu tenho certeza que muita gente errou no ano passado. Cadê? Eu errei. Olha, essa questão aqui eu mandei, tá, viu? Espero que tenha ficado bom. Pronto, ficou bom. É uma qualidade que dá para ler, pelo menos. Muito bem, isso mesmo, gente. Desenho, isso mesmo, ó, tá vendo? Essa daqui seria a 2, né? A terceira lei seria a lei de ação e reação, porque a pessoa tropeça, ou seja, ela bate, ela recebe um golpe, beleza? A terceira seria a primeira lei, né? Porque o garoto, ou seja, ele é lançado para frente, inércia, e a última aqui seria 1, beleza? Aí vamos lá para outra, olha. Deseja-se imprimir a um objeto de 5 kg, inicialmente em repouso, uma velocidade de 15 metros por segundo em 3 segundos. Assim, a força média resultante aplicada ao objeto tem um módulo igual a quanto? Novamente, gente, força resultante, já sabe ali de cara. Massa vezes aceleração. A massa tu já sabe, o que tu não sabe é a aceleração. Para determiná-la, a gente vai usar os dados que me deu, viu? Se está em repouso, é porque a velocidade inicial é 0, velocidade final 15 e o tempo é 3 segundos. Quando dá velocidade e o tempo, eu vou usar vovô e vovó ainda tricotam, tá vendo? Então, fica 15 igual a 0, mais a aceleração vezes o tempo, que é 3. Então, fica 3A igual a 15, o A é 5, né, gente? No final de tudo ali, ó, tá vendo? Então, fica força resultante, a massa de 5, vezes a aceleração, que também é 5, isso aqui vai dar 25 newtons, ó. Letra D de dado. Isso é SpaceX, viu? Imagina. SpaceX, viu? E mesmo assim, bem tranquila, né? Da gente fazer. Deixa eu ver se eu tenho outra. Agora eu quero que vocês resolvam essa daqui, ó. Tentem resolver essa e me digam a resposta. Ah, Ó, Mel A, Giovana A também, Clara A, Jéssica também. Isso mesmo, muito bem, minha gente, letra A. Porque a gente lembra, eu vou perguntar para vocês, essa roldana que eu grifei de roxo, ela é fixa ou ela é móvel? Essa é fixa. Ela é Muito bem, fixa. Qual é a característica da roldana fixa? Não muda o peso. Não Muito muda o bem, peso. isso mesmo. E essas duas aqui que eu estou botando de azul? São móveis. Elas dividem o peso por dois. Muito bem, perfeito, isso mesmo, tá vendo? Aí, ó, a questãozinha que eu mandei para vocês lá vai ser feita do mesmo jeito, viu, gente? A do Enem, só que a diferença é que a do Enem vocês vão usar a força resultante, viu? Vamos dizer que força resultante é a massa do objeto vezes a aceleração, viu? Que nesse caso ali vai ser a aceleração da gravidade, porque ele vai estar trabalhando com peso. Beleza? Você vê que é bem simplesinha de fazer. Agora, olha essa daqui. Essa daqui é de elevador. Deixa eu ver se eu tenho outro Enem. Peraí, viu? Não botei mais Enem, não. Então, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou botar pra gente fazer essa daqui, sim, vou. Porque, ó, essa daqui é da Unesp, ela é bem interessante, tá, gente? Aqui é uma questão bem de nívelzinho alto, tá? Se fosse no Enem, seria nível alto. Ó, por quê?
Na verdade, de intermediário, de médio para alto, viu? Fala assim, ó, puxa, como eu queria não ter peso. Aí ela falou, isso é muito fácil, você entra no elevador, corta a corda e deixa, né, ele cair. Aí, perfeito. Aí fala assim, uma garota de 50 quilos está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons, então a massa da garota é 50. O elevador move-se verticalmente com a aceleração para cima na subida e com a aceleração para baixo na descida. Então, a gente está falando de elevador, tem que lembrar daquelas relações, viu? O módulo da aceleração é constante, igual a 2 metros por segundo em ambas situações. Considerando a gravidade como 10, a diferença em newtons entre o peso aparente da garota, indicado na balança quando o elevador sobe e quando o elevador desce, é igual a quanto? Então, vamos lá, tem que dividir sempre em duas situações, viu? Primeiro, vou fazer quando sobe. Ô, gente, quando o elevador está subindo, qual é a relação que eu vou usar? Lembra aí para mim. Né, normal menos peso igual a Massa vezes... massa vezes a aceleração. Muito bem, porque isso aqui vai ser a força resultante. Bora determinar o peso, Lulu. Me diz aí qual é a fórmula do peso, da física. Massa vezes gravidade. Muito bem, tá vendo? Então vai ficar assim o peso. Qual é o peso da menina? Qual é a massa da menina? 50. Muito bem. E a gravidade? 10. Muito bem. Então o peso dá 500, ó. Tá vendo? Aí, ó, lembra? Lulu, quando eu tô pedindo ali peso aparente, eu tô querendo a força normal, viu? Então não muda nada ali da força normal. Pode deixar ela aqui. Então a força normal, que é o peso aparente, vai ser 500 igual a massa da menina, que é 50. E quanto equivale a aceleração do... 2. Isso, muito bem, 2. Beleza, Danizinha, cheiro, tchau, viu? 2. Então fica assim, ó. Nesse caso vai ficar N menos 500 igual a 100. Então, N só pode ser 500 positivo, né? Porque o 500 está negativo, passa positivo, mais 100. Então, nesse caso, quando ele está subindo, o peso da menina ali aparente é como se fosse ali 600. Beleza? O peso aparente. Aí agora eu vou querer determinar aqui qual vai ser quando está descendo, olha. Descendo. Beleza. Quando está descendo, qual é a mesma relação? Peso menos normal vezes igual a M vezes A. Muito bem. Aí o peso é o mesmo, os mesmos 500, ó. Menos N igual a massa, que nesse caso vai ser 50, vezes a aceleração, que vale 2, já ia botar 10, ó. Então fica menos N igual a menos 500 mais 100. Então, pessoal, no final, o N aqui, você já sabe que vai dar 400, né? Como ele quer saber a diferença, eu pego o que está subindo, tiro o que está descendo. Então, isso aqui vai dar 200, ó, tá vendo? Porque fica 600 menos 400, ó. Então, letra D de Damasco. Tá vendo? Já tem uma ali. Então, toda vez a questão pediu, falou de elevador, você está com essa relação, viu? Quero que vocês façam essa daí, olha. E me digam qual é a resposta. Só falta essa, mas outra eu já libero. Qualquer dia eu vou passar uma lista de exercícios e o gabarito eu vou deixar todo lá no WhatsApp. Eu quero ver o povo se expor. Certeza, gente? Vejam aí. Clarinha, tu acha que é qual? Lulu? Calma, estou pensando. Certo. Acho que assim, que a 1 e a 3 estão erradas. Só que eu não entendi a 2, porque a 2 fala puxar mais corda. Como assim puxar mais corda? Tipo, significa que ele vai conseguir
tipo, deixar o peso mais alto. Ele vai puxar muito mais do que o outro. Vai fazer mais força que o outro. No caso, ele vai precisar fazer menos força, ou seja, ele vai trazer muito mais corda para cá, tá vendo? E aí esse peso vai ficar mais alto. É basicamente isso. Entendeu? Então, O peso vai ficar está mais alto. correta. Porque assim, o trabalhador A, ele não vai exercer a mesma força que o B, porque a situação dele está mais sofrida. E o Por quê? Por quê, Clarinha? Eu também, Não. porque assim, eu sabia que a 1 e a 3 estavam erradas. Então eu fiquei, e essa 2? Eu não diria de puxar mais corda. Eu fiquei tipo, como assim puxar mais corda? Agora, Porque na alternativa 1, ou no arranjo A, ele não tem a rodana móvel. E a rodana móvel que divide a força. Só o B tem. Então, o B está com a força dividida pela metade. Então, ele está puxando uma força sem necessidade de uma força tão grande. Então, não tem isso, não é isso. eu só não entendi esse negócio da corda, o negócio de puxar a corda a mais. Porque ele vai... Se fosse uma outra Ficou meio confuso, não foi? Fica meio estranho, né? Mas porque, claro, ele vai conseguir puxar muito mais corda, né? Porque ele vai conseguir fazer com que o peso suba muito mais. Aí ele puxa muito mais corda. Ou seja, o B seria basicamente a galera na academia. Né? No caso, o A seria a academia de bairro e o B seria uma academia de franquia. Então é isso, muito bem, gente. Letra A de amor. Ó, tá vendo? Letra A de amor. E essa última aqui agora, façam aí, me digam quanto é que dá. Essa é de cálculo também. Ah, esqueci que o negócio apertaram. Quando vocês forem resolver aquela questão, vocês vão ver o quanto que era bobinho, viu, gente? Bobinho. É a letra C. O meu é C. Muito bem, isso mesmo. Letra C, isso mesmo. Porque, ó, gente, nós temos aqui 3 roldanas. No caso, isso, 3 roldanas móveis. Então, nesse caso, elas vão ir reduzindo, né? Então, aqui reduz a metade, ou seja, percebam que aqui, ó, nós tínhamos um total, a força sendo 500, né? Então, com essa daqui ficaria 250. Aqui ficaria 125, né? E aqui, claro, tinha que ficar metade de 125, que é 62,5. Inclusive, gente, quando tem roldanas, a gente diz que a força final, ela vai ser a força resultante dividido por 2 elevado a n, sendo esse n aqui o número de roldanas, viu? Olha, de roldanas, deixa eu até botar aqui, móveis. Beleza? Tem gente que gosta muito de passar essa fórmulazinha. Aí seria a letra C, muito bem. Gente, vocês estão mais do que preparadas para fazer a lista. Acredito que a lista já esteja disponível para vocês, viu? Aí é isso, sucesso. Não deixem para fazer em